Maravilha. Então vamos resolver um exercício da lista de vetores, o exercício 18. Escreva um programa para solicitar ao usuário a quantidade de elementos da sequência de fatoriais, desde que seja menor ou igual a até 15 elementos. E aí, por que que eu coloquei 15, né? Porque o fatorial ele cresce de uma forma tão absurda que quando chega, eu acho que no 15 ele estoura o tamanho do inteiro. Então ele passa de 2 bilhões depois. Então, para não ter estouro de variável, limitamos a 15. Tem que ver se ele não vai estourar mesmo. Essa é a verdade. Gerar um vetor y com os elementos da sequência e imprimir o vetor. Show. Vamos fazer o processo, então, de gerar n fatoriais aí, né? A gente precisa gerar uma quantidade de fatorial menor ou igual a 15, mas a gente vai perguntar para o usuário. Bora fazer esse cara. Então, esse aqui é lista 8, exercício 18. Salvar esse cara. Bora resolver, né? Se a gente vai pedir para o usuário alguma coisa, import Java útil scanner. Se a gente importou o scanner e a gente tem o objetivo de usar, scanner, leia igual a new scanner system.in. Criamos o nosso scanner. A gente vai pedir para o usuário entrar com a quantidade de elementos. Então, vou ler lá a minha quantidade de elementos, né? Que a gente chamou ali no exercício de N. Então, int N, vou solicitar para o usuário. System, out, print, entro com a quantidade de elementos da sequência de fatoriais. A gente vai ler o N. Só que a gente impôs uma regra de negócio. O N tem que ser menor ou igual a 15. Mas também tem uma outra regra importante. Ele pode ser zero? Não. Ele pode ser negativo? Não. Ele tem que ser pelo menos 1. Então, a brincadeira é essa. Eu tenho que fazer uma validação. Para fazer uma validação, vou utilizar uma estrutura de repetição. Nesse caso, o do while. Vou pedir para que ele faça isso daqui. While. E eu vou colocar minha condição de repetição. Quando que eu tenho que repetir? Quando o n for menor ou igual a zero, ou seja, zero ou negativo, repete, ou quando o n for maior que 15. Até 15 pode, maior que 15 não pode. Só que, simplesmente fazer isso aqui, ele vai repetir, perfeito. Seria interessante eu informar para o usuário que está repetindo, porque senão ele não vai entender o que está acontecendo, né? If. E aí o meu if vai ter exatamente essa condição. Exatamente essa condição. Vou mandar uma mensagem para o usuário. System out println barra n barra n barra n barra t barra n. Tá aí a nossa mensagem para ele.
Erro, valor inválido. Erro, valor inválido. Tem que ser entre 1 e 15. Então, joia. Vamos testar. Compilou, rodou, está lá pedindo. Eu vou entrar com 0, ele vai ficar preso, menos 1, menos qualquer coisa. E aí fala assim, mas por quê? Porque eu coloquei um número que estoura o tamanho do inteiro, então isso daí é muito importante. Quando excede o tamanho do inteiro, isso aqui ele está excedendo porque deu milhão, bilhão, deu 8 bilhões. 8 bilhões é muito maior do que o valor que a gente consegue armazenar. O valor que a gente consegue armazenar é até 2 bilhões e 142 milhões. Então, por conta disso, ele não consegue converter. Mas, também, se eu colocar um valor positivo qualquer que exceda, ele reclama. Entrando com um valor dentro dos limites, ele foi para frente. Então, maravilha, ele ficou preso até entrar com um valor válido. Agora, eu tenho um valor válido. Se eu tenho um valor válido, eu preciso fazer o quê? Eu preciso, agora, nesse momento, criar uma estrutura que vai armazenar os meus fatoriais, né? Meus fatoriais são inteiros, int, array, vou chamar de fatoriais. Fatoriais. Igual a new int de n. A gente vai criar n fatoriais. Está lá. Criamos um array para isso daí. Agora, eu preciso gerar os valores dos fatoriais. Eu preciso, antes de gerar os valores dos fatoriais, eu preciso passar por todos os elementos de fatoriais, né? Então, for int, aqui no exercício ele tinha pedido para chamar de y. Estou chamando ele de fatoriais. Aqui seria o y do exercício, ok? Só para ficar com uma leitura um pouco melhor. F começando em 0, F menor que fatoriais, ponto, seu comprimento, sendo um array é uma propriedade, não tem abre e fecha parênteses, F mais mais. E agora eu estou falando que eu tenho cada uma das posições fatoriais. Show de bola. Poderia falar para cada fatorial em fatoriais, né? Ficaria mais bonitinho. Vou colocar aqui para cada fatorial em fatoriais. Fica mais bonitinho. Para cada fatorial em fatoriais, a gente vai fazer isso daqui. Quando eu declaro um array de inteiro, todas as posições são zero. Então, a gente tem um array totalmente zerado. Está tudo sem elementos, né? Sem elementos, não, com elementos zero. Se é de inteiro, é zeros. Beleza. O que eu preciso fazer? Eu preciso gerar um número fatorial do número que eu vou colocar naquela posição. O primeiro elemento é o fatorial de 1, o segundo elemento, fatorial de 2, o terceiro elemento, fatorial de 3, e assim por diante. Imaginemos, né, que o nosso n, né, supondo, né, um n igual a 5. Estou supondo um n igual a 5. Se o n é igual a 5, e eu estou supondo, o que eu tenho? Eu tenho um algo assim. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho isso daqui. Eu tenho literalmente essa estrutura daqui. Eu tenho esses elementos. O que eu quero fazer é o seguinte. Nessa primeira posição, eu quero colocar a lista. Eu quero colocar o primeiro fatorial. Depois, na segunda, o segundo fatorial. Na terceira, o terceiro fatorial. Quarto fatorial.
Então, aqui eu tenho 1 fatorial, aqui eu tenho 2 fatorial, 3 fatorial, 4 fatorial, 5 fatorial. É isso que eu quero colocar dentro de cada uma dessas posições. Só que eu tenho que lembrar que esse cara daqui é o índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. Existe alguma relação disso para isso? 0 com 1? Sim. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. Então, a gente tem a possibilidade de saber qual fatorial que eu estou gerando. Legal, então eu consigo entender para qual número que eu quero gerar o fatorial. Joia! Então, eu sei qual que é o meu objetivo. Meu objetivo é essa posição mais 1. Então, só para ficar fácil, vou colocar aqui. O número vai ser igual ao fatorial mais 1. Sempre ele vai ser o próximo do fatorial. E eu estou colocando aqui, redeclarando, né, para ele criar aqui dentro novamente outra vez, né? Novamente, mas uma vez, para ser bem repetitivo ao ponto de ser até chato, né? E agora o que eu preciso fazer? Como que eu calculo o fatorial? O fatorial, ele vai ser o produto do número multiplicado por todos os seus antecessores até a unidade. Então, se eu estou querendo fazer fatorial de 1, fatorial de 1 é ele próprio. Fatorial de 2 é 2 vezes 1. De 3 é 3 vezes 2 vezes 1. 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas existe uma regra na matemática, né? A ordem do produto não vai alterar o resultado. Então, se eu multiplicar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, seria a mesma coisa que multiplicar 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Então, eu tenho essa possibilidade. Um primeiro passo importante que eu gostaria de lembrá-los é que toda posição do array, ela é 0. E o fatorial é produto, é multiplicação. Qualquer coisa multiplicada por 0 é 0. Então, o que eu vou fazer? Primeira ação, né? Primeira ação. Fatoriais. Na posição atual de fatorial, vai ser igual a 0. Por que eu estou fazendo isso daqui, né? É igual a 0. Vai ser igual a 1. Porque eu quero que aqui seja 1. Porque qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma. Então, vai resolver minha vida. Primeira coisa que eu fiz é isso daqui. Agora, eu tenho que fazer um laço para multiplicar. For int i começando em 1 e sendo menor ou igual a número, que é o número que eu quero calcular o fatorial, e mais. E o que eu vou falar? Eu vou falar que essa posição de fatoriais, ela é igual a ela vezes o meu i. Posso falar dessa forma, que eu acho que fica bonitinho, né? Ou você pode falar que fatoriais asterisco igual a i, que é a forma contraída. E ele pede para imprimir. Ok, eu vou pedir para que seja impresso logo depois. Vou fazer a impressão aqui. Vou mandar imprimir. Vou colocar aqui um espaço, só para não juntar tudo, né? E aí, beleza. Vamos ver agora o que acontece, né? Compila, roda. Eu quero os 5 primeiros fatoriais.
Então, só para a gente lembrar, os valores terão que sair. 1, 2, 6, 24, 120. E olha só o que a gente vai ter de resposta. Compilou. Opa, já está aqui, né? 5. 1, 2, 6, 24, 120. Ok. Eu posso fazer agora o fatorial de 15. E olha lá, 2, 1, 2, 6, 24, 120, 720, 5.040, e aí vem os números grandões, né? Eu acho que isso aqui é 2 bilhões e alguma coisa, olha lá, 2 bilhões. Então, deve ser o que excede. Eu não sei se ele estourou no 14, na verdade eu fico na dúvida, porque é 1 bilhão, ele já estourou aqui. Aqui. Eu acho que daria só para fazer até 11, mas ele está estourando ainda, não deu número negativo. Ele está estourando, sim, o tamanho da variável, excede. Faz parte do processo. Essa é a brincadeira daí de gerar os números fatoriais, né? Fica legal. E aí a gente consegue ver isso daí. Para... Só para ver, né? Agora eu fiquei curioso. Long. Long. Compilou. Gerou. 15. Agora faz sentido, porque ele estava estourando realmente o tamanho. Aí ele vai até esse aqui. Até esse aqui ele foi. Esse aqui ele já... Tá. Até esse aqui. Depois ele já excede. Então, 15, 14, 13, dá para gerar até 12 só. Não dá para gerar até 15. Essa é uma verdade. Então, colocando em formato long, você tem os números realmente aí como são. Fica mais, né, real para ver. Dá para ver que cresce muito o fatorial, né? Show de bola. Isso daí é o exercício 18, então. Esse exercício daqui que fala exatamente para gerar uma sequência dentro de um array. Aí a vantagem é que você pode agora pegar qualquer elemento dentro disso daí, né? É uma boa utilização. Bem bacana, né?